Ora bem, nada melhor depois de um testezinho fácil do que uma aulinha. Ora bem, aula 2. Vamos falar de herança, vamos falar de statics, stacks, queues e provavelmente git no final da aula. Herança. Pronto, obviamente eu não estou a falar deste tipo de herança. E a melhor maneira de explicar herança no contexto de programação orientada a objetos é com um exemplo. Vamos imaginar um RPG. Toda a gente sabe o que é um RPG? Pronto. Nesse RPG temos itens. Alguns desses itens são espadas. E algumas dessas espadas são Vorpal. Vocês sabem o que é Vorpal? Não? Em Dungeons and Dragons existe um certo tipo de espadas, que são espadas Vorpal. E as espadas Vorpal têm como característica que quando atingem com um hit crítico, decapitam automaticamente o inimigo. Ora bem, nós, com a estrutura que já temos andado a falar, nós podíamos ter uma classe item, uma classe sword e uma classe Vorpal sword, não é? Os itens, a nível de funcionalidade, podem cair dos inimigos, podem ser apanhados, podem ser vendidos por um certo valor, têm um gráfico no inventário, entre outras coisas. Uma espada pode ser equipada na mão da personagem, pode ser usada no ataque. Uma Vorpal Sword, quando são usadas no ataque, e esse ataque é crítico, decapita o inimigo. Ok? E agora, a pergunta é, uma Vorpal Sword pode ser vendida? A nossa expectativa, como jogadores, é, obviamente, poder, não é? If it's not nailed down, o objetivo é levar para vender no vender, não é? Mas, para poder fazer isso, íamos ter de andar, com aquilo que sabemos agora, íamos ter de andar a duplicar código por todo o lado. Não é? Íamos ter, na classe item, ter uma maneira de vender, numa classe sword, íamos ter uma maneira de vender, e na classe Vorpal Sword, uma maneira de vender. Ok? E repetir código é mau. A herança permite-nos definir funcionalidade geral e especializar quando é necessário. É este o grande propósito. Não é a única vantagem, mas é a principal. Vamos imaginar que temos esta hierarquia. Ok? Temos itens, temos sword, gem e armor, que são os três, são itens também, além de serem a sua coisa em particular. Uma Vorpal Sword é uma sword, um chest piece e um helm são armor. Ok? Vamos ver em código. Portanto, estou basicamente a pôr em prática aquilo que falámos. Ou seja, eu tenho uma classe para cada uma daquelas coisas. Item, sword, gem, armor, Vorpal Sword, chest piece e helm. A única coisa que vocês ainda não viram na parte das classes, estas classes estão vazias, por isso é que tenho ali o pass. A única coisa que vocês ainda não tinham visto é esta maneira de dizer. Isto basicamente o que diz é que a sword é um item. A gem é um item. A armor é um item. A Vorpal Sword é uma sword, que por sua vez é um item. Ou seja, há uma ligação entre as várias classes. Okay? E o que é que nós podemos fazer com isto? Muita coisa. Vamos por passos. A primeira e mais simples delas todas é que podemos ver que tipo é que é alguma coisa. Ou se é de um certo tipo, mais precisamente. Ou seja, eu crio aqui um elm e a seguir vou só escrever se este item, ou seja, quando eu chego a este pedaço de código, isto já não é importante, estou só a usar uma variável, se esse item é de tipo item, se esse item é de tipo armor, se esse item é de tipo helm e se esse tipo item é de tipo sword. Ok? Aquela função isInstance devolve true se for e false caso contrário. Neste caso, o que vai acontecer é que item é um armor, o item é um helm, mas o item não é uma sword, como seria de esperar. Ok? Até aqui. Apesar de tudo, com isto já conseguimos fazer imensas coisas, se só tivéssemos isto. Mas felizmente temos muitas outras coisas. Ok? Então, vamos por exemplo definir que o item
tem uma propriedade de gold que diz por quanto é que aquele item pode ser vendido ou venda. Okay? E é inicializado a 1. Isto quer dizer que todos os itens têm vão ter uma variável gold e essa variável vai ter o valor 1. Isso quer dizer que, por exemplo, mesmo sem eu ter mexido na classe Elm, simplesmente pela sua relação com a classe item, eu posso fazer item.gold e isto vai-me dar o valor 1. Ou seja, e daí o termo herança. Porque Elm vai herdar todas as propriedades de Armor, que por sua vez vai herdar todas as propriedades de item. Mas não só isto, como nós podemos alterar estes valores. Ou seja, se eu na classe Armor, como quase todos os RPGs, tudo o que é Armor, a regra geral, vale mais dinheiro do que Weapons. I don't know why, mas é um daqueles factos que toda a gente se habituou. Se eu puser na classe Armor Gold igual a 5 e agora escrever item.gold, vale 5. Okay? E se eu tiver um outro item, por exemplo a gem, e escrever quanto é que ele vale, ela vale 1. Ou seja, eu só redefini para o que estiver abaixo de Armor. Ou seja, se olharmos para isto hierarquicamente, okay, eu tenho aqui um gold igual a 1 e tenho aqui um gold igual a 5. Portanto, quando eu pergunto a um item que é um objeto deste tipo, o seu gold, ele vai encontrar aqui. O Vorpal Sword diria por aqui acima, até encontrar aqui. A gem encontra ali. Ok? É irrelevante. Isso agora dependia do resto do design todo, não é? Não. Tu destróis os dois objetos e crias um objeto novo. Por exemplo, podia ser... Lá está. Depende muito do que é o objetivo. Por exemplo, se estivermos a falar tipo de rune, de sockets, ok? A classe Sword, nesse caso, teria o espaço para pôr gems. E nesse caso o que estava a acontecer, quando combinávamos os dois, era estaríamos a pôr a gem dentro da espada. E isso mudaria as propriedades, etc. Okay? Estamos a falar de... Aqui estamos só a falar de itens que caem e que podem ser vendidos. É nisso que eu estou a focar para já. Okay? Nós não estamos limitados a variáveis. Nós também podemos definir funções. Okay? Nós já tínhamos visto como é que se definiam funções, chamadas métodos, dentro das classes. Neste caso, eu defini uma função cancel. Recebe o self, não é? Como todos os métodos. E se o gold for maior que 0, ou seja, se aquele objeto valer mais do que 0, pode ser vendido. Ok? Isso quer dizer que, por exemplo, aqui no fundo, se eu tenho um item que é um elm, posso fazer item cancel e ele vai-me dizer true. Porque aqui ele vai chamar esta função, o self.gold vai ser igual, neste caso, a 5. 5 é maior que 0, portanto devolve true. Ok? Mas isto fica verdadeiramente interessante é quando começamos a fazer override de funções. Ok? Nós vamos imaginar no nosso caso que uma espada, uma sword, pode ser cursed. Ok? E uma cursed sword, ou, obviamente, uma cursed Vorpal Sword, porque uma Vorpal Sword é uma sword,
Se estiver cursed, não pode ser vendida. Portanto, vamos acrescentar uma variável, que vai começar como false. Okay? Mas, nós queremos implementar funcionalidade diferente. Okay? Podíamos fazer isto de duas maneiras. Podíamos ter este cursed, em vez de estar aqui no item, e a função de cancel no item verificar o valor disso. Mas isso queria dizer que podíamos ter cursed gems, cursed armor, que podia não fazer. Podia fazer parte do nosso design do jogo, mas podia não fazer. E quem diz cursed diz outras coisas. Podia haver coisas que são muito específicas à arma. Portanto, eu aqui defini na espada, ela tem uma variável de cursed, e eu redefini o cancel, de maneira a que verifica primeiro se a arma está cursed. Se estiver cursed, não pode ser vendida. Caso contrário, faz o mesmo que aquela. Ou seja, se o seu valor de gold for maior que 0, então pode ser vendida. Estão a perceber o que é que está a acontecer? Ou seja, por natureza do sistema de herança, o Python e todas as linguagens programadas orientadas a objetos, C++, Java, C#, JavaScript, etc., sabem que têm de ir à procura da versão da função que lhes interessa. Portanto, se eu estou aqui no Vorpal Sword, eu vou estar a chamar, ele vai procurar o cancel aqui, não está definido aqui, está sim senhora, está definido aqui. E portanto ele vai usar esta versão e não aquela que está ali. Certo? Deixa eu pôr aqui o cancel. Portanto, neste caso, Vorpal Sword, item cancel, pode vender sim senhora, porque cursed começa a false. Mas se eu puser ali que o item está cursed, aquilo deixa de ser verdade. Ou seja, não posso vender. Agora, isto é interessante, mas we can do better. Porque temos aqui um problema, que é duplicação de código. E quando isto ficasse muito complexo, muito maior, poderia ser de facto muito complicado de gerir. Não é? Porque as funções de baixo, cada vez que nós alterássemos aqui o critério, vamos imaginar que acrescentávamos uma variável que se dizia se era um quest item. E agora aqui em cima também queríamos verificar se for um quest item não podemos vender. Okay? Queria dizer que depois tínhamos de ir aqui à função de cancel do sword e mudar também isso. Ou seja, cada alteração que fazíamos no cancel a um nível mais alto, tínhamos de arranjar maneira de a propagar para baixo. E isso era muito chato. Mas existe uma ferramenta que funciona melhor, que é usar esta função, super. O que o super faz é que vai buscar o que o Python chama superclasse, que também, noutros contextos, chama classe base, classe pi. O que vai é buscar a classe que está imediatamente acima. Portanto, ele aqui faz o código que é específico ao cancel da sword, que é a parte do verificar se é cursed ou não, e depois diz, olha, chama o cancel da classe acima, que neste caso é a do item. Portanto, ele vai verificar, neste caso dá exatamente igual, mas se, por exemplo, tivéssemos acrescentado aqui a verificação se isto era um quest item, esta função passava a conseguir usar isso logo, em virtude do super. Ok? Sim. Também não podemos fazer, por exemplo, no sort temos o Vocal Sort, também não podemos pôr também Quest Sort. Sim, mas tu repara, estás a particularizar implementação em algo que não devia ter. Porque eu posso ter um Quest Gem ou um Quest Elm. Ou seja, eu para tratar algo que devia ser tipo uniforme, estou a tratar em vários sítios distintos. Okay? Se eu só puder ter, o único quest item que eu posso ter é swords, sure. Mas é preciso ver onde é que se coloca estas coisas. Este cursed, provavelmente fazia sentido estar no nível do item. Fazia mais sentido. Mas, para propósitos de exemplo, assim é melhor.
Ok? Esta função que ele está a chamar aqui o super é uma função um bocado estranha. Isto vem da história conturbada do Python, aliás, como quase todas as linguagens de programação, o seu calcanhar daqueles acaba por ser algo que elas não eram suposto fazer. Na versão inicial do Python ele não tinha objetos. Quando eles acrescentaram objetos no Python 2, tentaram fazer o máximo com os mecanismos que o Python 1 tinha, para ser retrocompatível. E então esta foi a maneira que eles chegaram. Não é uma maneira muito boa. Aliás, é uma maneira extraordinariamente horrorosa quando comparada com a versão do C++ e a versão do C Sharp, por exemplo. E da maioria das outras linguagens. Mas basicamente o que é que esta função super faz? Esta é uma função super, devolve o mesmo objeto, devolve-se a si própria, é quase que o mesmo que o self, mas é tipo o self se eu não fosse uma sword. Ou seja, é um self que é igual a tudo igual na sword, exceto no facto de quando lhe perguntam o tipo, ele diz, eu não sou uma sword, eu sou um item. É uma função um bocado esquisita, sintaticamente, etc. Podia passar horas a discutir sobre esse assunto, mas it's just the way it is. A parte boa é que é sempre assim, não há variações disto, é super. Abrir parênteses, isto dá um objeto, e então nós podemos usar esse objeto para chamar uma função. Hã? O que é que não está a fazer muito sentido? Qual das coisas? O que é que não te está a fazer sentido? Isto aqui? Pois. Pensa, isto não é assim que isto funciona, de facto, lá dentro. Mas como modelo funcional, explica o conceito. Okay? Cada vez que eu chamo uma função num objeto, num método, okay, eu vou a um sítio dentro das estruturas do Python que tem tipo... imagina que eu tenho um array de nomes. Okay? Eu tenho aqui algures, lá numa estrutura, vamos chamar-lhe um dictionary. Algures eu tenho um dictionary, não é? E esse dictionary tem... Portanto, este é aqui, e esse dicionário, dentro dele tem outro dicionário, que é os nomes das coisas. Olha, tem o gold, que tem o valor de 1, na sword, aliás, no item, e tem outra entrada, isto era assim, desculpem, e, por exemplo, o cancel, e é aquela função que está ali. Okay? Entre as outras coisas que ele terá. E eu depois tenho outra entrada nessa tabela, que é o sort, que tem o gold, a mesma. Aliás, nem tem o gold neste caso, porque ele não redefine o gold. Tem só mesmo o cancel. Cancel e outra função. Vamos chamar function B, só para distinguirmos as duas. Okay? Quando nós... por acaso não tenho ali a chamada. Quando nós, algures no código, fazemos item igual a sword, e depois fizemos item.cancel, o que isto vai fazer, internamente, ele vai ver, item, que tipo é que tu és? Eu sou uma sword. Ok? Então eu vou até aqui este dicionário e vejo sword. Ok, e o que é que estás a tentar chamar? O cancel. Cancel está aqui. Vou chamar esta função B. Okay? Depois, quando ele chega ali, ao super, o que é que ele vai fazer? Esta função super, o que vai dizer é, está aqui um objeto. É o mesmo objeto, tem as mesmas propriedades, os mesmos valores. A única diferença é que quando lhe perguntarem se ele é uma sword, ele vai dizer que não. Vai dizer que é um item. Portanto, quando ele chegar à altura de ir chamar o cancel, ele vai aqui, és um objeto de tipo, eu não sou uma sword, eu sou um item. E vai aqui à lista, então vai chamar esta função, em vez desta. É o que aquele super faz. É um bocado esquisito. Porque no fundo o que ele está a devolver é um objeto, que é exatamente o mesmo objeto, mas que está disfarçado de outra coisa.
para todos os efeitos práticos. Isto não é bem assim que isto funciona internamente, mas funcionalmente é assim que funciona. Basicamente o super devolve exatamente o self. Ali, a função super, podíamos pensar que devolve o self, mas alterado o suficiente para ser mentiroso. Armor. Sempre a classe acima. Super, super. Mas, regra geral, isso é considerado mau design. Ok? Normalmente tu não queres... Porque ele vai chamar, repara, o Armor não tem o cancel feito, definido. Vamos imaginar que aqui o Helm tinha um cancel definido. Quando ele chegar aqui e fizer super cancel, ele vai aqui à tabela e vai ver o Armor, dá-me o teu cancel. E ele diz, não tenho. Não. Então quem é que é o teu pai? É o item. Então deixa-me ir ao pai. Okay? Ele sabe propagar sozinho para o nível... Sim. Portanto, se tu fizeres super cancel no Helm, ele vai subindo, subindo, subindo. Se por acaso aqui não existisse uma função cancel, ele ia dar erro. Porque super não havia ninguém na hierarquia que tivesse essa definição. Ok? Antes de mais. Ora, a herança é a base de uma percentagem significativa do código que se faz hoje em dia. Ou seja, quase tudo é orientado a objetos de alguma forma. Isso não impede de, como em quase tudo na natureza humana, de haver pessoas que odeiam programação orientada a objetos. Alguns com argumentos válidos, outros com argumentos patéticos. Isto é uma metodologia, isto é uma maneira de trabalhar. Okay? Em jogos, basicamente há 3 escolas de pensamento. A escola orientada a objetos, que é esta que nós nos vamos focar aqui em Python. Sim, é o que nos vamos focar. A segunda grande escola é a escola component-based, que é aquilo que o Unity usa, em grande parte, que em DJD1 vão levar com isso. E a terceira escola, Data-Driven Design, que é algo que vocês vão lidar quando falarem em design patterns em linguagens de programação. E aí já não é comigo. Não chorem. Eu sei, é difícil pensarem que vão ter aulas com outra pessoa que não eu. Mas tentem conter. Okay? Estas 3 escolas são as 3 extraordinariamente usadas. Okay? Não há uma que um tipo possa dizer, esta é a melhor. Porque, regra geral, quem tem esse tipo de discussões, de esta é a minha filosofia e esta é a melhor filosofia do mundo, são aquelas pessoas que nunca acabam um projeto. São aquelas pessoas que nunca acabam um projeto, porque passam tanto tempo a discutir sobre o detalhe insignificante que não interessa, que não estão a fazer o jogo. Okay? Isto é um problema. Como eu vos disse, o Unity, por exemplo, usa uma metodologia component-based. Mas é quase impossível implementar uma arquitetura component-based sem usar até certo ponto hierarquias e classes. Ou seja, elas são simbióticas, não são exclusivas. Infelizmente há gente que acha que isto é exclusivo. Data-Driven Design ainda vai mais longe, mas continuam a precisar deste tipo de sistemas subjacentes, em algum nível. Okay? Por exemplo, o Unreal é esquizofrénico. Nesse particular, porque o Unreal, quando nasceu, foi em plena altura quando programação orientada a objetos era a coisa, e portanto muito dele é à base quase só de hierarquias, mas depois, à medida que se foi fazendo designs mais sofisticados e sistemas component-based tornaram-se mais interessantes, eles começaram a adotar isso. Portanto, basicamente o Unreal neste momento é um monstro de Frankenstein que combina as duas coisas. E porquê que eu estou a falar sobre isto? Porque há diferenças na maneira como se olha
para o problema. E, portanto, as perguntas que tu me estás a fazer, não era melhor assim? Maybe. Porque depende muito do contexto e depende principalmente daquilo que uma pessoa se sente confortável. E acho que código, isto agora parece que, agora da minha maneira de falar, até parece quase que vagamente sexual, mas código, uma pessoa tem de se sentir confortável com ele. Não adianta fazer o melhor código do mundo se somos a única pessoa que o vai compreender. Porque quase nunca ninguém faz um jogo sozinho. Okay? Portanto, temos de encontrar um estilo de código que seja confortável para nós, que faça sentido, que os nossos processos mentais mapeiem para o código. Este é que é o grande desafio. Por exemplo, neste momento estamos numa fronteira de software biológico. Tudo é feito em C++. O Unity também é feito em C++. Sim, por baixo, sim. Quase tudo é feito em C. Em última análise, é a única coisa que nos dá acesso completo e absoluto à máquina. Mas, continuando o que eu estava a dizer. Agora perdi-me. Não, já passei do Unreal há algum tempo. Computação biológica. Hoje em dia estamos numa fronteira. Há imensa investigação a ser feita por grandes empresas, não é tipo só cientistas malucos em universidades, mas como é que programamos células? E quando eu estou a falar de programar células, estou a falar de efetivamente programar células. Okay? Agarrarem células estaminais, okay? Que são células que, caso não saibam, que duram cerca de 6 dias, quando ainda nem sequer somos um embrião. Todas as células da subdivisão do óvulo e não sei o quê são todas iguais, chamam-se células estaminais. Duram cerca de 6 dias até que alguma coisa faz clique. Eu agora sou uma célula do pâncreas, agora sou uma célula do cérebro, agora sou uma célula muscular, agora sou uma célula de pele. Nós não sabemos exatamente porque é que isto acontece ou como, mas a ideia, e está a haver testes em laboratório com isto, quase tudo feito à base de tentativa e erro, é conseguir programar células para elas se transformarem naquilo que nós precisamos que elas sejam. Acho que não é, além de toda a gente já ter jogado jogos em que isto correu terrivelmente mal, mas as aplicações práticas são extraordinárias. O problema é que programar células não tem rigorosamente nada a ver com linguagens de programação. E isso torna isto extraordinariamente difícil. Então temos empresas como a Microsoft e a Google a fazerem estudo em encontrar maneiras de mapear estas duas coisas. E isto para dizer o quê? Aquilo que parece uma ferramenta perfeita para programar silicone não é para programar biologia. Portanto, porquê é que dentro das várias aplicações que nós temos dentro do silicone, porquê é que não há de haver ferramentas que são melhores para uma coisa do que para outras? Ok? Diz. Pessoalmente, eu acredito que só através da computação quântica é que se vai conseguir quebrar a computação biológica, mas é uma ferramenta. A computação quântica funciona extraordinariamente bem para certo tipo de casos. Não me peçam para explicar muito sobre computação quântica, porque eu próprio não entendo muito sobre o que é que se está a passar. Ainda não consegui perceber porque é que raio é que acrescentaram um estado a um bit, em que está nos dois estados ao mesmo tempo, não é true, não é false, é os dois. Não sei porque é que isso é tão bom para alguns programas, ainda não consegui chegar lá. Mas anda muita gente excitada com isso, portanto deve ser fixe. Ok. Metodologias. O que eu vos quero transmitir aqui é que a maior parte destas ideias, destas perguntas de não podia ser feito assim, não era melhor assado, exceto quando nós estamos a falar de um programa tipo calcular a sequência de Fibonacci, que é uma coisinha deste tamanho, há sempre milhares de maneiras de fazer as coisas, milhares de maneiras de arquitetar os programas. Temos de encontrar uma que funcione para aquilo que é o nosso domínio. O que é o domínio neste contexto? O nosso jogo. O que é que queremos fazer? Quanta flexibilidade é que queremos dar? Ok? Porque com a flexibilidade vem um custo. E às vezes o custo não é tanto em termos de performance, é o que eu chamo da BTSD Effect. Não é? São jogos que permitem fazer tudo em um par de botas, tem um sistema de modding, dá para fazer tudo, mas com isso vêm bugs em quantidades gigantescas. É quase inevitável.
Portanto, código mais simples tem menos bugs, código mais complexo permite fazer mais coisas. Okay? E estas três metodologias concorrentes, vamos lhe chamar assim, programação orientada a objetos pura, component-based ou data-driven, são simplesmente maneiras diferentes de olhar para o mesmo problema. Programação orientada a objetos pura, o que faz é isto que vocês estão a ver. Eu quero uma dagger, então vou pôr aqui uma classe de cutting weapon e sword e dagger vêm da mesma. E por aí em diante, faço aqui uma hierarquia ultra complexa até particularizar na espada que o inimigo 34 deixa cair. Enquanto, por exemplo, component-based systems tendem a focar-se na funcionalidade. Isto é, eu tenho um item e a propriedade do item é que pode ser vendido. Então eu tenho um componente de compra e venda. A sword é um item à mesma. A única diferença é que tem um componente de pode ser posto na mão. E uma Vorpal Sword tem um componente que diz, quando há um hit, verifica se é crítico e decapita. Ou seja, é mais feito à base de agregação de comportamentos. É como se tivéssemos milhares de microclasses e juntássemos todas de maneira a obter aquilo que é de facto o nosso objeto. Descrevemos um objeto em função da sua funcionalidade. Por outro lado, Data-Driven Design leva isto ainda mais longe. Basicamente, só existe um objeto e esse objeto é tudo. Um monstro, um item, um NPC, uma quest, é tudo só um objeto. Depois tem uma série de propriedades lá dentro que dizem como é que se comporta, etc. Estes três sistemas têm as suas vantagens e desvantagens. O mundo ideal, em vez de discutir sobre isto, encontra que partes destes todos é que são úteis e vai agarrando. Okay, não faz sentido eu definir todas as minhas swords individuais do meu jogo como sendo um objeto separado. Eu defino, se calhar, sword e a seguir mudar-lhe o attack speed, o damage, etc. Porque já são propriedades das espadas. Não preciso de fazer uma classe especial para cada uma das espadas. Isto é combinar data-driven design com hierarquias. Mas se calhar quero usar isto mais component-based. Okay, uma sword basicamente é um item que tem um componente de weapon. Mas isto também usa hierarquias. Ou seja, isto é tudo uma amálgama disto tudo. Isto vai ser super mais claro quando vocês virem, por exemplo, isto em ação no Unity. Porque nós não deixamos de ter heranças. Isto para dizer, no fundo, que vocês têm de encontrar, e esta é que é a grande dificuldade de aprender a programar, vocês têm de encontrar maneiras de mapear os vossos processos mentais com aquilo que são as estruturas. Objetos tornou-se, apesar de serem para aí do princípio da década de 70 o conceito, com o Smalltalk, apesar de ser dessa altura, só se popularizaram para aí em 80, que foi quando finalmente saiu a primeira versão do C++, e uma série de programadores que estavam habituados a C, olharam e pensaram, isto ajuda-me a mapear a minha cabeça com a programação. E o mesmo aconteceu com as outras metodologias. Portanto, não se agarrem tanto, às vezes, aos detalhes. Muito deste código pode-se alterar depois. Isso é um dos objetos que são ótimos. Okay? Vocês já repararam a trabalheira que dava se nós não tivéssemos objetos? Se tivéssemos de verificar if é uma Vorpal Sword, and if cursed... Não, aqui... Okay? Nem sequer é preciso pensar em tudo a priori. Reparem que eu comecei com um cancel e acrescentamos aqui uma maneira de vender ou não algo que é cursed. Se calhar uma arma cursed, além disso, dá 2 vezes o dano. Mas tira 1 de health todos os turnos. E nós conseguimos concentrar toda essa funcionalidade num sítio ou 2 ou 3 sítios. E este é o poder da programação orientada por objetos. Vamos ver agora um exemplo um bocadinho mais complexo. Ou mais completo. Não é mais complexo, é a mesma coisa.
verdadeiramente. Aqui estou só a fazer o mesmo que já fizemos lá atrás. Mesma hierarquia, tirei só o Helm e o chest piece, para isto caber numa página só. Okay? E então, estou a definir uma classe item. Essa classe item tem gold e tem um construtor. Lembram-se dos construtores? Acho bem que se lembra. Que, neste caso, recebe dois parâmetros, um nome e o gold. Portanto, basicamente, como é que se chama e quanto é que ganhamos por vender. Também define uma função display, que o que faz é que escreve o nome e escreve o cell value. Okay? Ninguém tem dúvidas ali acerca da primeira classe? Pronto. A seguir, eu defino a classe sort. A classe sort tem uma propriedade extra, para além das que o item tem, que é o damage. E no seu construtor, reparem que ele só recebe um parâmetro, que é o damage. Porquê? Porque ele vai com o super chamar o construtor do item, neste caso, com o nome da espada, que neste caso sword, e quanto é que ela vale. Ou seja, todas as swords vão se chamar, seja tenham elas damage 5, 10, 15, 20, todas elas vão se chamar sword, todas elas vão valer 1 de gold. Ok? O seu display do sword vai chamar o display do item, portanto, nome e cell value, e vai acrescentar e escrever o damage. A gem, por exemplo, não recebe parâmetros nenhum no construtor, a única coisa que faz é chamar o construtor do item com o valor, com o nome gem, e a valer 10 de gold. O armor é exatamente a mesma coisa que o sword, só que em vez de damage é protection, de resto funciona exatamente da mesma forma. Exceto até aqui, toda a gente percebeu aquela parte? Então, o que é que não percebeste? Sim. Sim. E passamos os dois parâmetros que neste caso são hard-coded. É a mesma ideia que está aqui, subjacente. Porque o init é uma função como outra qualquer. Ou seja, o que acontece quando nós criamos um objeto, quando instanciamos um objeto, o que acontece é que ele cria memória, um bloco de memória, e depois vai chamar esta função init. Ora, como ele vai chamar o init para o sort, por exemplo, ele vai para aqui. Portanto, chega aqui, ok, eu também quero chamar o init do item. Porque o super, neste caso, diz respeito a este. Portanto, ele vai chamar este init, que recebe dois parâmetros. Além do self, pronto, está implícito. Ok? Pronto. A seguir, fiz aqui um inventário macaco. É uma lista que tem uma sword, um armor, um gem e um item. E neste caso o item tem o nome vendor trash e vale 2 de gold. Okay? Basicamente estou só a criar os objetos. Agora, a parte interessante, e é onde o poder da programação orientada a objetos vem ao de cima, é o facto de, ok, aquilo é uma lista que tem um sword, um armor, um gem e um item. Mas também podemos pensar para aquela lista como uma lista que tem um item, um item, um item e um item. E isso é muito mais interessante, especialmente quando queremos tratar tudo da mesma forma. Porque, por exemplo, em Python, isto não é tão importante, porque eu posso ter listas com objetos de tipos diferentes. Não é? Mas em C#, C++, Java, etc., isto não é possível de todo. Como é que isto se resolve? Basicamente temos um inventory, uma lista de items. E então aí lá podemos pôr uma sword, uma armor, etc. É aí que reside o poder. Neste caso, eu estou aqui a fazer só um ciclo for, item in inventory, item.display, e separa. E isto, de resultado, aparece todos aqueles itens. Aparece a sword, com damage 3, e o nome é sword, porque foi dado aqui, e o cell value de 1. Depois temos o armor, com o cell value de 5, porque é dado aqui, o nome é dado aqui, e com protection de 4. A gem,
cell value de 10, vendor trash, cell value de 2. Okay? Não precisei de fazer código para ver se era uma sort, se era isto, se era aquilo. Estou a tratá-los todos como itens. Estou a chamar a sua funcionalidade específica. Ok? Programação orientada a objetos é a melhor coisa que existe no universo. E quem discordar de mim é pior que o Hitler. Just saying. Não, o problema destas coisas é sempre os extremistas. Porque também os extremistas da programação orientada a objetos também são do piorio. Ok? Como em tudo, o equilíbrio é a regra geral, a chave. Okay? Nós podemos usar uma faca para desaparafusar um parafuso. Mas uma chave de fendas é mais apropriada. Ferramenta certa para o trabalho. Ok, dúvidas acerca disto? Vimos até aqui. Não? Good. So, let's carry on. Polimorfismo. Polimorfismo é uma palavra que soa sempre bem, mas é quase que é só uma definição. É o corolário daquilo que nós estivemos a falar até agora. Okay? Isto vem do grego polimorfos, que tem muitas formas. E é essencialmente esta capacidade que um objeto tem de ser de múltiplos tipos. Isto é só um nome fancy para aquilo que nós estamos a descrever aqui. Uma Vorpal Sword é uma sword, uma Vorpal Sword é um item, um chest piece é um item, um chest piece também é um armor. Isto é o polimorfismo. Eu estou a usar a palavra porque ela usa-se muitas vezes quando se está a falar de herança, quando se está a falar de código, quando se está a falar de maneiras de desenhar coisas. Usa-se a palavra polimorfismo muitas vezes. Mas basicamente não é nenhum conceito novo. Foi aquilo que estivemos basicamente a falar até agora. É algo poder ter vários tipos. Porque tudo aquilo que nós vimos até agora em Python, um float só é um float. Uma string só é uma string. Um tuplo só é um tuplo. Ele não é um tuplo e um número. É um tuplo. Okay? Pode ser convertido para outro tipo. Mas isso é ser convertido. Não é aquilo. Ok? Objetos são a única entidade polimórfica. Ou seja, a única entidade que tem múltiplos tipos ao mesmo tempo. Já falámos sobre isto. Ok, dúvidas desta parte das heranças, etc. Ora bem, então, moving on. Vamos alterar um bocadinho o nosso exemplo anterior, mantendo a funcionalidade. Nada de especial. A única coisa é que eu agarrei naquele for item e não sei o quê e meti dentro de uma função display inventory. Ok? Agora, isto está correto, mas é desorganizado. Porquê que é desorganizado? Para já porque eu tenho uma função global que não está ligada a nada. Uma função que se chama display inventory. Ok, ela tem um bom nome. Eu consigo ler display inventory e perceber o que faz. E depois a seguir tenho uma função que é get sort count. E isto também estaria aqui no scope global. E get gem count. E get gem by index. Ou get gem by name. Ou find. Podíamos ter milhares de funções, todas ligadas ao inventário. Não é? E elas andavam aqui à balda no meio do nosso código. And that's a big no-no. Para corrigir isto, ou para melhorar isto, não é corrigir porque não é um erro, é simplesmente algo que está mais feio, mais desorganizado, nós podemos usar statics. Ou seja, nós podemos transformar aquela função display inventory num static, que já explico o que é. Bem, aliás, está ali a dizer o que é. No caso do Python, basicamente está a mudar-lhe o scope. Vai agarrar naquela função e pô-la noutro scope. Nomeadamente o scope de uma classe. Okay? Isto, noutras linguagens de programação, isto tem outras
tem outros condicionantes mais potentes em algumas coisas, mas mais difíceis de explicar. E vou guardar isso para o professor Fachada quando vos estiverem a ensinar a C Sharp. Mas basicamente statics com peso e medida, e isto é algo que vocês vão ouvir recorrentemente dizer, statics é para usar com peso e medida. Com o tempo vocês vão perceber o que quer dizer isto, mas eu tenho que começar já a matraquear. Para transformar aquela função num static, podemos fazer isto. Eu, neste caso, agarrei naquela função e vou pô-la no item. Porque um inventário é um conjunto de items, portanto pode estar dentro da classe item. Okay? Agora, reparem, ponto 1. Este display inventory não tem ali um self, como todos os outros métodos. Porquê? Porque isto não é uma função que esteja ligada a um objeto. Uma função que está ligada a uma classe. Ok? Este é o ponto número 1. Ponto número 2. Esta coisa aqui, static method. Isto não é necessário. E eu já explico porque é que está aqui. Isto é uma conveniência. Portanto, basicamente era só agarrar na função e meter dentro da classe que nós queremos. Passamos a ter uma função static. Que dá jeito. Para ficar arrumado. Se nós quiséssemos agora mostrar o inventário, a única diferença, em vez de termos display inventory, temos de pôr item, que é o nome da classe, ponto, display inventory. E isto fica automaticamente mais bem arrumado. Mais importante, eu consigo ir olhar para a classe item e ver tudo aquilo que posso fazer com os meus items. Em vez de andar à caça no código todo, como é que se chamava aquela função, etc. Ok? Agora, aquele static method, aquele @static method que está ali. Aquilo está ali porquê? Porque se vocês não puserem isto vai funcionar exatamente igual. Quando correrem o programa. A questão é que o Visual Studio Code, o Idle, todos os IDEs, todas as ferramentas que têm edição e que vão avisando de erros em Python, vão dar um erro aqui a dizer que Display Inventory não tem um self. Ele vai avisar. Quando eu digo o @static method, estou a dizer, isto não vai ser usado como um método de objeto. Okay? É só um auxiliar para ele não estar a disparar ali um erro. Portanto, é boa prática ele lá estar. Ok? Nós também já tínhamos usado um static, só não sabíamos era o que é que estávamos a usar. Quando nós fazemos este gold igual a 1, aqui, nós estamos a criar uma variável que existe na classe com, neste caso, o valor de 1. O Python, por natureza, o que ele faz é que ele agarra nos objetos, em todos os statics que existem num objeto e copia-os para a instância do objeto sozinho. Que é para cada objeto individualmente ter o seu gold. Mas isso é uma conveniência do que o Python nos faz. E não necessariamente algo estritamente necessário. No nosso código aqui, eu nem precisava ter isto. Porquê? Porque o construtor cria essa variável sozinho. Aqui simplesmente temos uma maneira de ver logo imediatamente que esta classe vai ter aquela variável. Ok? Vamos olhar para um exemplo estranho. Tenho uma classe A que tem um static test, que é uma lista 1, 2, 3, 4. Ok? E eu agora criei um objeto A dessa classe e um objeto B dessa classe. E escrevi o A.test. O que é que vai aparecer no ecrã? Hã? 1, 2, 3, 4. Ok? Eu a seguir faço A.test igual a 5, 6, 7, 8. E vou escrever A.test. O que é que vai aparecer no ecrã? Ok. E agora eu faço print B.test. O que é que vai aparecer no ecrã? 1, 2, 3, 4. Sem dúvidas. Assim que eu gosto.
E agora, reparem, A.test, mas é o A da classe, igual a 9876. E faço com que C é igual a uma nova instância da classe A e escrevo B.test e C.test. O que é que vai aparecer no B.test? 9876? E o que é que vai aparecer no C.test? Mesma coisa? 9876? Estás a tentar adivinhar. Tens alguma lógica subjacente? Ok. Vocês têm a certeza que é este o resultado? Supostamente o C não disse igual ao A. Espera aí. O quê? Este? Então, achas que imprime? Portanto, 1, 2, 3, 4. Portanto, dirias que é isto. E tu estavas a dizer? Supostamente se o C é igual ao A, o A pronto. Não é igual a A. É uma instância de A. O C supostamente C não ia ser 1, 2, 3, 4. Não, porque eu redefini aqui. A.test igual a 9876. Ok, portanto existem estas duas possibilidades. Certo? Ok, quem é que acha que é? Esta aqui é vermelho. Braços no ar. Ali a segurança do Raul. Gostei. Sim, mas foste o primeiro. Ali. Quem é que acha que é 1, 2, 3, 4? Ok. Quem é que quer explicar-me porque é que deve ser 9876? Aqui. Sim, mas repara que B foi criado aqui. Queres mudar de opinião? Ainda alguém acha que é 9876? Mas a mudar a classe igual, porque é que esse ter impresso duas vezes? Hã? Se esse manter igual, porque é que esse ter impresso duas vezes? Desculpa, não estou a perceber. Há dois pedidos B. Sim, este e este. Se eles iam manter igual, qual é que é o propósito? Não tem propósito. Isto é um teste só para fazer o exercício que estamos aqui a fazer. Mas se calhar pode ser que pode ser uma classe pode também estar no B sem que o programador seja como uma. Então estás-me a dizer que se eu tiver aqui print A.test, também vai aparecer 9876? Pronto, então vamos imaginar, ok? Só para propósitos de keep this going, porque isto é interessante, vocês já vão perceber porque é interessante. Vamos imaginar que eu ainda tinha aqui mais uma linha a dizer print A.test. Portanto, as pessoas que defendem isto também defendem que o A.test depois seria igual a isto. É isso? É? Ok. Quem é que... Ainda há muita gente que acha este lado? Ok. Este lado, quem é que defendia? Quem é que quer defender este lado? Do 1, 2, 3, 4. Sim, sim. Força. Sim. Uhum. 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 Ok. E agora? Drum roll. Mas a parte mais interessante no meio disto tudo, you're both wrong. Ok? Vocês acertaram no resultado, mas não no porquê. Ele ficou curiosamente mais perto do porquê. Tirou foi a conclusão errada. Ok? Então vou explicar. Step by step. Portanto, eu tenho então, algures na memória, a classe A. Okay? E ele tem um valor teste, uma variável teste. Mas ela é uma lista.
Ok? Portanto, quer dizer que eu tenho uma referência para A. Portanto, está aqui, algures, na memória, um bloco de memória que diz 1, 2, 3, 4. Ok? Quando eu crio A, ali, A igual a A, também vai ser copiada esta variável. Mas é copiada toda, incluindo o facto dela ser uma referência. Eu não copiei o valor, eu copiei a referência. Estou a apontar para ali. E, obviamente, a mesma coisa com B. Agora, quando eu chego aqui e faço A.test igual a 5678, o que eu estou a fazer é estou a criar um novo valor. 5, 6, 7, 8. Ok? E estou a dizer, tu agora, o teste está a apontar para aqui. Portanto, deixou de apontar para este. Certo? Portanto, escrevo o A, teste, e o B, teste. O B continua a apontar para aqui, e o A aponta para aqui. Daí estamos a ver estes dois valores. A seguir, quando eu fiz A.test 9876, okay, o que eu estou a fazer é que estou a trocar este valor por este valor. Portanto, quando eu vou escrever B.test, como o B nunca foi alterado, ele está a apontar para onde estava a apontar, que é aquele valor. Porque é uma lista. Porque eu falei-vos disto na altura. Tudo o que não seja números, strings, tuplos e booleanos, okay? Isto são valores. São sempre copiados. Tudo o resto são referências. Okay? O que quer dizer que se eu fizer, por exemplo, aqui, B.test 2 igual a 20, aqui, o que eu estou a fazer é então mudar este valor e pôr aqui 20. Ou seja, o próprio valor do static vai ser mudado. Por isso é preciso ter cuidado com estas referências. Exatamente. Porque ele criou um novo elemento nessa altura. Mas tens de usar o construtor para isso. Ou seja, se nós queremos garantir que temos uma cópia, então aí, no construtor do A, tínhamos de pôr qualquer coisa do género self.test igual a test, pronto, ou test.copy, ou assim, que vai dar ao mesmo. Diz. Porque o teste do B, naquele momento, está ainda a apontar para aqui. Eles estão a apontar para o mesmo pedaço de memória. Não, continua. Vai continuar enquanto não houver uma atribuição. O que eu estou a fazer aqui é que eu estou a criar um novo pedaço de memória e estou a mexê-lo para outro sítio. Este é um problema das referências, que é preciso vocês terem cuidado. Tudo o que seja listas, queues, stacks, todas as estruturas que não sejam tuplos, números, strings e booleanos, elas são copiadas desta maneira. Portanto, se vocês querem garantir que vão ter uma cópia, têm de fazer assim. Ou o ponto cópia. Ok? Têm de garantir que vão fazer uma cópia. A não ser que não vão mexer no valor. Nesse caso é mais eficiente deixá-lo fazer. Escuso ter 45 cópias da mesma lista. Ok? Regra geral, é assim, isto é raro, este caso particular é raro ser um problema. Mas mantenham-se à coca com isto. Pensem o que é que vocês estão a fazer com as referências, o que é que são referências e o que é que são valores. Isto é ultra importante. Ok? Dúvidas? Nada? Então vá, pedaço novo da matéria.
Nós já falámos de stacks no passado. Falámos foi de forma relativamente abstrata. Okay? Falámos de stacks no sentido mais de como é que isto funcionava a nível do processador, das chamadas de funções, do Stack Overflow, quando estamos a fazer chamadas a funções recursivas e porque é que aquilo boom. Okay? Mas o stack é de facto uma estrutura de dados interessante e útil para uma série de algoritmos. Okay? Um stack, pilha em português, é uma estrutura de dados que permite inserir e remover elementos de forma ordenada. O que é que isto quer dizer? No caso do stack, nós temos duas funções. Atenção que isto são nomes genéricos, ou seja, isto aplica-se a um stack em Python, um stack em C++, um stack em C, C#, o que for. Uma linguagem que tem stacks, esta é a terminologia que se usa. Okay? Push e pop. Portanto, temos duas operações. Aqui, estamos a fazer um push do número 1, push do número 2, e quando fazemos pop, ele vai buscar o último elemento que foi lá posto. Okay? O stack é uma estrutura last in, first out. LIFO. Okay? O último elemento a entrar é o primeiro elemento a sair. Ok? Usar um stack é super simples. Esta parte vocês vão ter de acreditar em mim que é assim. Na próxima aula provavelmente vamos falar de módulos e então eu já explico melhor o que é que aquilo está ali a fazer, de facto. Mas para já, trust me on that. Aquilo basicamente é aquela parte. Não, é porque os stacks e as queues não pertencem à linguagem propriamente dita, enquanto os dicionários, os tuplos, as listas não pertencem à linguagem de programação em si. Isto é uma classe que está definida. Hã? Sim, exatamente a mesma coisa. Ou seja, pertence à Standard Library, está lá sempre, mas não pertence à linguagem. A diferença é subtil, mas existe a diferença. Okay? E por isso temos de pôr aquela coisa. O nome de um stack em Python não é stack, infelizmente, é deck. E o que quer dizer deck? Double-ended queue. É uma lista, é uma fila com dois lados. E já vamos perceber porque é uma fila com dois lados. Portanto, nós criamos uma deck, um stack. Eu vou escrever o stack e depois vou fazer o append. O append é o equivalente ao push. Estou a pôr lá um número. Portanto, neste caso, tinha um stack que está vazio e passa a ter um stack que tem só o número 5. Até aqui tudo bem. Por exemplo, se eu fizer um push de um 5, um append de um 5 e um append de um ABC, vou obter 5 e ABC. Se tivesse feito isto ao contrário, eu tinha isto exatamente ao contrário. Ok? Portanto, o último elemento está sempre no fim. A seguir, posso remover elementos. Neste caso, estou a pôr o elemento 5 e o elemento ABC, estou a escrever e depois vou fazer o pop, que me devolve esse último valor. Portanto, neste caso, eu tenho 5 ABC, vou tirar o ABC porque foi o último elemento que eu pus, e fico lá só com o 5. Até aqui, tudo bem, certo? E o que é que acontece se tentarmos fazer pop de um stack vazio? Não acontece nada, vai dar erro. Exatamente. Porque, como ele diz, pop from an empty deck. Ok? Para aí, portanto, convém-nos ter uma maneira de verificar se o stack tem lá alguma coisa ou não. Para isso, podemos usar aqui um truque linguístico, que é uma coisa que não seria possível se isto pertencesse à linguagem. Que é usar isto como uma condição booleana. O que acontece é que existem umas funções que são pré-definidas que permitem, porque isto é um objeto, uma classe. Portanto, há algumas funções definidas que dizem, quando o interpretador diz, preciso de ti, mas como um booleano. E há umas funções que dizem, como o super faz para a classe base, há funções, não interessa propriamente os detalhes, porque são tricky de usar às vezes, mas são funções que no fundo transformam aquilo que é um deck num booleano, neste caso. E portanto,
posso usá-lo assim. Isto vai devolver true se eu tiver elementos, vai devolver false se estiver vazio. Portanto, neste caso, ele verifica, se tiver elementos, faz o pop e diz isso. Se não tiver elementos, diz que o stack estava vazio. Se eu correr este programa, dá aquilo que era óbvio. Certo? Agora, vamos ver uma outra estrutura. Uma queue. Em português, fila. Não é bicha. Uma queue é uma estrutura de dados que permite inserir e remover elementos de forma ordenada. Está-vos a parecer familiar a definição? Não. O que acabámos de falar, stacks. É exatamente a mesma definição. Porque verdadeiramente, um stack e uma queue são a mesma coisa. Só mudam as semânticas. Isto é, enquanto um stack faz o push e o pop pelo mesmo lado, portanto, last in, first out, uma queue mete num lado e tira do outro. Portanto, FIFO, first in, first out. Hã? Já te respondi a essa pergunta. Okay? Enquanto as operações, quando se está a falar de um stack, chamamos genericamente as operações push e pop, em stacks fala-se de NQ e DQ. Okay? Para usar uma queue, porque é exatamente a mesma classe. Ou seja, para fazer as duas coisas. A única diferença é que, para acrescentarmos elementos num stack, usamos o append. Para acrescentar elementos numa queue, usamos o append left. É como se estivéssemos a olhar para a lista. Okay? O append está a pôr do lado direito itens. E o pop está a tirar elementos do lado direito. A queue está a fazer o append left, ou seja, está a pôr elementos deste lado e está a tirá-los deste. Ok? O quê? Desculpa? Se fizéssemos queue append, ele estava-se a comportar como um stack. Porque é a mesma classe. Só muda o que estamos a fazer. Basicamente o que está a mudar é por que lado é que metemos as coisas. Porque é a mesma estrutura de dados. Porque basicamente ela funciona da mesma maneira. Internamente há de ser uma lista. Mais coisa, menos coisa, não é bem. Mas vamos fazer de conta que sim. É uma lista. E eu posso pôr elementos de um lado e do outro. Eu até posso usar um stack como uma queue ao mesmo tempo. Nem me perguntes como é que eu pensava num algoritmo em que isso fosse útil. Mas seria possível. Hã? Nem como queue, nem como stack. Nós usamos sempre o double-ended queue. Por isso é que é double-ended. Porque podemos pôr coisas de um lado e do outro e podemos tirar coisas de um lado e do outro. Ok? É só uma questão de semântica, é como nós interpretamos aquilo para o qual estamos a olhar. De resto, é a mesma estrutura de dados. E, portanto, funciona exatamente da mesma forma, exceto, em vez de usarmos o append, usamos o append left, quando queremos tratar isto como uma queue. Acho que não, é o append. Acho que é o append, não sei se tem um alias, mas duvido. Deve ter só mesmo o append. Portanto, reparem que, por exemplo, aqui, nós no exemplo anterior do stack tínhamos feito append, append. E neste estamos a fazer append left, append left. O resultado, quando estávamos a usar isto como um stack, era 5 ABC. E aqui é ABC 5. Basicamente, estamos só a inverter por onde é que metemos as coisas. Da mesma forma, remove-se os elementos com o pop. Exatamente a mesma coisa. Não é preciso um pop left, porque, no fundo, a semântica está implícita na maneira como se põe, não na maneira como se tira. Dá o mesmo erro se estiver vazio, etc, etc, etc. Portanto, toda esta parte é igual. Dúvidas acerca disto? Isto não é assim uma coisa que se usa, tipo, não é como listas. Listas vocês vão passar a vida a usá-las. Isto é uma coisa mais de uso mais específico. Quando precisares, vamos supor, vamos imaginar que tu
Estas coisas não se usam no vácuo. Pensa num jogo multiplayer. Ok? Há redes. E está a chegar pacotes de dados. Aqui tu queres usar uma queue. O primeiro dado que chegou é o que processas primeiro. Portanto, queres fazer append left e fazer pop para ir buscando. Por exemplo, esse é um caso claro em que queres usar uma queue. Por exemplo, um uso para um stack. Imagina que estás a pesquisar uma grelha. Ok? Portanto, estás a ir a um quadrado. Tens uma grelhazinha pequena. Estamos aqui. Ok. Agora temos então aqui um stack de posições que eu quero ver a seguir. Ok? Portanto, vou pôr este, vou pôr este, vou pôr este, vou pôr este. Ok? E quando eu vou para o 1, por exemplo, até aqui um stack e uma queue serviam exatamente para a mesma coisa. Não é? Mas quando eu vou para aqui, eu vou pôr o 5, o 6 e o 7. Ok? Se eu estiver a usar uma queue, eu a seguir vou experimentar o 2. Mas normalmente, neste tipo de algoritmos, nós queremos um stack. Porque o último que nós metemos está provavelmente mais perto do destino. Porque quando nós escolhemos, já escolhemos a ir numa certa direção. Depois é que queremos ver os outros. Okay? É um bocado por aí. Mas depende muito do algoritmo. Isto é algo que eu quero que vocês saibam que existe. Não é que vá haver este uso específico. Isto que usa stacks cai dentro da categoria de ferramenta. Okay? Uma ferramenta que se pode usar. Para aquela parte em que ele faz o flood fill, provavelmente usa sets. Porque é um caso mais particular. Porque aí tu queres percorrê-los todos. Ou seja, não queres ir diretamente para uma coisa. Mas, por exemplo, um algoritmo de pathfinding usa stacks. Yes. Queres fazer um algoritmo que todos os jogadores precisam já ter. O jogo precisa ter os dados de todos os jogadores e depois é que lança. Agora tem um stack, não é? Esse provavelmente é uma lista porque tu vais querer manter o jogador informado acerca do processo. Okay? Na teoria, podia ser as duas coisas. Mas, no fundo, como tu vais querer dizer ao jogador este ainda não disse que sim, este já disse que sim, etc., tu precisas ter estado. E, portanto, precisas ter uma maneira de percorrer todos. E aí listas são melhores para percorrer todos. Sim, diria que sim. É assim, em ordem de magnitude, 95% do que vocês vão de fazer no futuro são listas e arrays. Stacks e queues correspondem para aí a 5%. Tem a sua utilidade, mas são coisas específicas. E existem muito mais estruturas, mais complexas. Existe algo, por exemplo, que se chama uma priority queue. Okay? Que é como quem tira um talão, mas tens vários tipos de fila, prioritária, etc, etc, e podemos usar prioridades e podemos ir alterando essas prioridades com o tempo. Por exemplo, que é muito usado em RTS. Tu repara, eu estou a olhar para uma zona do mapa e tenho mais 1000 unidades ali ao longe. Mas essas não são tão urgentes de tratar como estas que eu estou a ver. Portanto, aquelas se ficarem, se durante 1 ou 2 frames não atualizarem, aí, por exemplo, a priority é o quão perto da câmara estão. E, portanto, quando eu quero ir ver quais é que quero atualizar, uso essa. Portanto, há outros tipos de estruturas mais complexos. Ora bem, finalmente, ainda temos tempo. E vamos falar de Git. Okay? Vocês já falaram de Git em introdução. Eu vou dar-vos a segunda ensabudela. Isto vai partir mais ou menos do zero. Mas vou andar mais depressa do que seria esperar se eu tivesse a explicar, se vocês não tivessem nunca falado de Git. Ok, primeiro, justificação rápida. Porquê o Git? Se vocês estão a fazer um projeto a solo, o Git é uma ótima maneira de manter backups, possibilidade de voltar atrás em versões anteriores. Vocês ficariam impressionados a quantidade de vezes que isso já me safou a pele a mim, e eu sou experiente nisto, de mudei
O que eu acho que foram só meia dúzia de linhas de código e de repente o jogo deixa de funcionar. Se eu não tiver uma maneira fiável de voltar atrás, para poder ver, ou às vezes nem é voltar atrás, é simplesmente ver o que é que mudou desde a última vez. Teria perdido bem mais tempo, porque é muito fácil uma pessoa mudar uma coisinha, não mexer qualquer lá longe e esquecer-se que fez essa mudança. E isso teria efeitos às vezes dramáticos. Portanto, para isso, para projetos a solo, essa é uma das utilidades. Para projetos em grupo, possibilidade de múltiplas pessoas trabalharem no código e assets e haver um sistema que é responsável por juntar tudo. Ok? Existem várias alternativas ao Git. Aliás, podemos pensar no Git como quase que a evolução destes todos. Okay? Este tipo de sistema são sistemas de concurrent version control. Ou seja, são sistemas para gerir assets e versões. Isto foi como estas coisas nasceram. Em particular o CVS. O CVS data bem, da década de 60. E era muito primitivo, só funcionava com fecheiros de texto, não funcionava com binários, nem nada. Muito básicozinho. Mas é o paizinho destas coisas todas. Metade dos termos ainda são os do CVS. Depois, muitos anos depois, começou a ser popularizado o Subversion, como sendo um sistema um bocadinho melhor do que o CVS. Depois temos os sistemas pagos, Microsoft TFS, Team Foundation Server, que não é particularmente caro, mas ainda é dinheiro, que vale a pena falar porque tem uma integração com o Visual Studio espetacular e é muito melhor, e não é só para gerir assets e não sei o quê, é para gerir projetos. Ou seja, eu facilmente com o TFS eu agarro, marco ou manager ou alguém, acrescenta bugs, atribui a pessoas, essas pessoas recebem e-mails a dizer tens este bug e este bug, eu faço código, corrijo o bug, depois junto essa correção desse bug, esse pedaço de código que eu alterei, fica marcado como sendo a resolução para aquele bug. É tudo um sistema integrado, mas custa dinheiro e é muito old school. Isto há 20 anos atrás era um mimo, mas ficou-se há 20 anos atrás. Okay? Depois temos o que em tempos foi o Rolls Royce destes sistemas, o Perforce. Perforce agora já não sei como é que estará, aliás, tenho a certeza que está substancialmente mais barato, mas na altura, há 20 anos atrás, custava cerca de $10.000 por pessoa. Okay? Para a altura, também estava completa e absolutamente a anos-luz de tudo o resto. Okay? Não havia cá comandos na linha de comandos, era tudo com interfaces gráficas. Quando estás a cobrar 10.000 euros por pessoa, convém fazeres um bom trabalho com interfaces, etc. Perforce ainda hoje é muito usado na indústria de jogos por legacy. O Unreal sempre usou Perforce. Agora acho que já não, mas desde tempos imemoriais, desde o Unreal 1, que usava o Perforce. O que isso quis dizer é que todos os developers que usavam Perforce, que usavam o Unreal, e eram muitos, habituaram-se ao Perforce. E depois foram para as outras empresas, e mesmo quando deixam de usar o Unreal, já estão habituados ao Perforce. Portanto, tornou-se quase que um standard. Nós não vamos aprender Perforce, para já, porque isso mandava os off na falência. E, em segundo lugar, mais importante, é muito simples em comparação com o Git. Porque é ícones. Okay? Tem diferenças filosóficas em relação aos outros que eu já vou explicar. Finalmente, temos o Git. Git, que é gratuito, é moderno, tem uma filosofia de trabalho de grupo mais eficiente e isto permite trabalhar local e remoto, que é extraordinariamente importante. O Git nasce, mais ou menos na década de 90, pelas mãos do Linus Torvalds, o gajo que inventou o Linux. Ou seja, ele quando fez a primeira versão do Linux Core, começou a receber muitos contactos de muita gente que queria ajudar no trabalho. E ele, como é um bocado antissocial, ele não queria lidar com pessoas. Portanto, resolveu automatizar o processo. Ou seja, ele criou um sistema em que, se eu quiser centralizar o trabalho, eu centralizo, mas se quiser deixar que as pessoas estejam a trabalhar lá nos seus cantos, nas suas versões,
podem trabalhar. E essa é a filosofia do Git. Porque, ao contrário do CVS, do Subversion, do TFS e do Perforce, não é preciso uma ligação à net para trabalhar em Git. Okay? Em TFS, por exemplo, se eu quiser editar um fecheiro, funciona por exclusão. Isto é, se eu quero ir mudar um fecheiro, e há mais 200 pessoas na equipa, o que acontece é que quando eu começo a editar aquele fecheiro, o Visual Studio, bem, às vezes faz isto sem sequer perguntar nada, mas o meu está programado para me perguntar tudo. Ele pergunta, queres fazer lock ao fecheiro? Quero. Ok. E então, mais ninguém vai poder mexer naquele fecheiro enquanto eu estiver com o fecheiro locked. Podem ver o fecheiro, podem usar, compilar programas com aquele fecheiro, mas é read-only para eles. E enquanto eu não o largar, continua read-only. Ora, vocês podem imaginar como isto é complicado se eu estou a fazer imaginem que eu estou a acrescentar funcionalidade a uma classe, ok? Mas essa funcionalidade vai demorar uma semana a acrescentar. Durante uma semana ninguém pode mexer naquele fecheiro. E eles poderiam mexer porque eu não estou a fazer nada de diferente, eu só estou a acrescentar coisas. Não estou a mudar nada das coisas que lá estão. Ok? Este é um problema da maior parte destas soluções. Depois, a net está em baixo, eu vou fazer lock ao fecheiro. Ops, não há lock para ninguém, porque a net está em baixo. Ou seja, eu não gosto de sistemas em que não se pode trabalhar se a net está em baixo. Ok? Daí o Git ter uma filosofia radicalmente diferente. O Git funciona com a ideia de ilhas. Okay? Mesmo numa perspectiva distribuída, ou seja, temos um servidor e temos várias pessoas a trabalhar em simultâneo, o que acontece é que cada pessoa está a trabalhar na sua ilha. E há momentos explícitos em que as pessoas dizem, eu já acabei o meu trabalho, junto ao meu trabalho ao trabalho dos outros. E o servidor é responsável por, ok, deixa-me lá ver se eu consigo juntar isto. Epá, não estou a conseguir juntar, não me queres dar uma ajuda? E nós podemos intervir manualmente, mas uma boa parte das vezes nem sequer é preciso intervir manualmente. Ok? Esta é a grande virtude do Git. Não é a única, há mais, mas esta é a grande força do Git. Eu não tenho net, posso continuar a trabalhar. Posso ir no meu portátil, do comboio, o tempo todo, chegar a casa e agora vou juntar o meu trabalho. Não estou preso a ter ou não net. Que é um absurdo. Ok? Sim. Isso é só no caso de adicionar novas coisas, certo? Não. Como é que se faz, por exemplo, se eu seja a querer visitar a mesma função, a mesma classe? Regra geral, ele faz um ótimo trabalho a tentar adivinhar como juntar as duas coisas. Porque ele conhece C e C Sharp e Python. Ele tem módulos que sabem olhar para as linguagens e perceber que eles devem estar a querer é isto. E o que ele faz é que entra em pânico. Se não está a conseguir resolver, espera aí, eu vou avisar. E o que tu vais ver numa janela, se estiveres a usar uma aplicação, vês os dois ficheiros lado a lado, o teu e o do teu colega, e depois tens um ficheiro cá em baixo que te diz como é que está a ser a fusão. Mas mesmo no texto, ele mostra-te e diz-te, olha, esta linha e esta linha eu não estou a conseguir conciliar. Aqui o valor é 5 ou é 5,5. E tu escolhes. Ok? Mas isto normalmente, numa empresa, num grupo normal, isto não acontece. Não acontece porquê? Porque é raro as pessoas estarem a trabalhar exatamente na mesma coisa ao mesmo tempo. As pessoas estão a trabalhar, tu estás a fazer isto, eu estou a fazer aquilo. Não se podem e isto acontece com frequência, especialmente quando as pessoas não têm experiência, não podem tipo, durante uma semana eu não junto código. Se durante uma semana não juntas código, de facto, a probabilidade vai aumentando de vocês estarem a mexer nas mesmas coisas. Okay? Isto precisa de alguma disciplina. Eu, por exemplo, no meu trabalho, no meu day job, eu faço um join cada vez que acaba uma funcionalidade e sempre ao final do dia. Assumindo que não estraguei nada no processo. Se por algum motivo tiver estragado, então aí espero pelo dia seguinte para corrigir aquele problema. Mas nunca deixo passar mais do que 2 dias sem juntar. Okay? Isto é metodologias. Cada grupo tem a sua metodologia diferente. E isto tem de se definir entre o grupo qual é que é a dinâmica que se quer. E essa é uma outra grande vantagem do Git. O Git não impõe metodologias. Enquanto o Subversion, o TFS, o Perforce, basicamente impõem metodologias, o Git não. Ora bem, conceito número 1 e importante para o Git. O conceito de repositório. Um repositório Git é basicamente um projeto que está a ser gerido pelo Git. Okay?
A nível de Git, a ideia de projeto e repositório são coisas diferentes. Um projeto pode ter múltiplos repositórios. Nós, normalmente, aquilo que nós chamamos um projeto, porque é aquilo que abrimos no Visual Studio, um solution, não é? Isso é o que eles chamam de repositório. Mas é uma questão de terminologia. Um repositório é uma unidade de trabalho. Eu posso ter um repositório que tem sub-repositórios, por exemplo. Isto acontece com frequência. Se eu estiver a fazer um projeto que usa muitas coisas open source, eu posso ir buscar cada uma dessas coisas como um sub-repositório do meu. O que quer dizer que sempre que eu quiser atualizar tudo, posso ir buscar a última versão de todos os sub-repositórios, por exemplo. Ou não. Inteiramente à escolha. Novamente, o Git não impõe uma metodologia de trabalho. Depois eu enganei-me aqui. Aqui devia ter escrito um repositório. Aos olhos do Git, um repositório é simplesmente um conjunto de pastas e ficheiros. Ou seja, isto existe, a nível de Git, ele existe dentro de uma pasta. E as pastas que estão abaixo dessa. Okay? O que acontece é que ele guarda tudo. Vou fazer aqui um projeto. Pode ser este. Muito lento. Este é mais rápido. Vamos chamar isto teste. Okay? Se eu olhar para aqui, para este repositório que está aqui, tenho aqui esta pasta que está escondida, começa com um ponto. E esta pasta basicamente é onde está toda a informação que o Git precisa para trabalhar. Okay? Reparem que eu simplesmente copiei aquela pasta de um lado para o outro. Não é? E estou no Git, ou seja, tenho duas pastas que estão ligadas ao mesmo repositório. E não há problema nenhum, eu posso fazer commits de um lado, commits do outro, e depois juntar os meus dois passos. Não sei exatamente porque quereria fazer isso, mas é perfeitamente possível. Ou seja, quando eu disse que cada pessoa, cada developer, em termos de Git, está como se a trabalhar numa ilha, isto até vai ao ponto de, mesmo dentro do mesmo computador, podemos ter múltiplas ilhas. Okay? Se eu mostrar o que está lá dentro desta diretoria, tem uma data de ficheiros. E isto, basicamente, tem o vosso projeto todo e toda a história do vosso projeto. Ou seja, esta pasta pode ficar relativamente grande. Ele vai tentando limpar, vai tentando compactar. Se for um projeto que tem uma ligação remota, ele até pode deixar cair certas coisas, porque sabe que no servidor central tem lá os dados disponíveis, mas isto pode ficar bem grande. Porque tem todas as versões do vosso projeto. Não é os ficheiros todos. É só aquilo que foi mudado. Só tem os pedaços. Se vocês agarram num PNG e só mudam um bocado, ele só vai guardar aquele bocado. Não vai guardar a imagem toda. Não é bem assim, mas vamos fazer de conta que sim. Para propósito de discussão. E eu agora vou apagar aqui este ficheiro .git. E agora vocês reparem que desapareceu esta coisa aqui a dizer master. Porquê? Porque isto deixou de ser um repositório Git. Desapareceu tudo o que tinha a ver com o Git. Hã? Não, ele agora só tem os ficheiros que estavam lá, na raiz. Só desapareceu foi o meu histórico todo. Portanto, está congelado no estado em que estava. Ok? Ora bem, outra definição que é importante é a ideia de local e remoto. Para tudo o que eu vou fazer agora, vai ser local. Não vou estar a fazer commits para o servidor, etc. Talvez na próxima aula faça disso. Mas não há grande ciência, porque é exatamente a mesma coisa. Trabalhar local ou trabalhar remoto é a mesma coisa. No repositório local, o repositório está na própria máquina, todos os dados necessários ao Git estão armazenados na tal pasta escondida. A qualquer momento pode-se transformar um repositório local num repositório remoto. Ou mais precisamente, podemos agarrar num repositório local e copiá-lo para um repositório remoto. O local continua a funcionar autonomamente. Como eu disse, ilhas. Remoto, o repositório é armazenado localmente, mas faz track a um repositório algures na internet. Portanto, a única diferença, verdadeiramente, entre estas duas coisas, é que estes repositórios locais, neste caso, deste diagrama, têm uma ligação a este. Mas não precisam dessa ligação de todo para trabalhar. Ou para funcionar. Ok?
há duas operações que são importantes neste contexto. O push e o pull. O push é quando nós agarramos no nosso repositório local e dizemos e copiamos todas as alterações que nós temos para o repositório remoto. Vamos lhe chamar o repositório central. Ok? E depois temos a operação de pull, que vamos buscar todas as alterações. Ok? Por exemplo, pessoa A está a trabalhar aqui neste repositório, faz um push de alterações para aqui. Pessoa B faz um pull, fica com uma cópia daquele ali, naquele instante. Faz as suas alterações, faz push e por aí em diante. Onde isto fica complicado é quando ambos fizeram um pull, cada um deles fez as suas alterações e depois fizeram os dois push. Se este fizer push primeiro, isto vai entrar aqui sem problemas nenhums. Quando este fizer push, é possível que receba uma mensagem a dizer há alterações desde a última vez que tu fizeste pull. E nesse caso, este lado, mesmo com as alterações, tem de fazer o pull. Esse pull vai fazer o merge do que estava aqui e das coisas que foram feitas novas. Se correr tudo bem, é inteiramente automático. Se tiver alguns problemas, ele pode perguntar coisas. Este fecheiro, imagina que nós apagamos um fecheiro e do outro lado não. Ele pode perguntar, pode pensar, tenho de apagar este, queres que eu apague este fecheiro? É que do outro lado não apagaram. Pronto, é este tipo de perguntas que vai haver. Depois disso feito, ou seja, este passa a ser um repositório merged e push. Ok? Portanto, é esta a filosofia à volta do Git. Em termos de funcionamento normal, quando queremos usar o Git para gerir um projeto, temos de o inicializar. Neste caso, deste repositório, ele já não é um repositório Git, vou fazer git init. Okay? E ele diz, initialize the empty Git repository. Mas espera aí, empty? Mas eu tenho lá uma data de ficheiros. Certo? Mas esses ficheiros não têm relação nenhuma com o Git. Ainda. Porque eu posso querer os ficheiros todos, mas eu posso não querer, só posso querer alguns. Okay? Portanto, ele parte do princípio que o repositório está vazio. Se eu fizer git status, aparece aqui uma data de coisas. Okay? E basicamente o que está a aparecer aqui são, portanto, isto diz-nos aqui uma data de coisas interessantes, sendo que interessante é uma coisa muito relativa. Portanto, que estamos no branch master, nós já vamos falar melhor sobre branches depois. Não temos ainda nenhum commit feito, portanto, temos aqui o untracked files, é ficheiros que existem aqui no meu computador local, mas que o repositório Git não quer saber sobre eles, neste momento. Nós temos maneira de dizer, olha, rala-te com este ficheiro. Mas para já, não. E depois, a seguir, todos estes ficheiros são coisas que não têm ligação. E depois diz, nothing added to commit, but untracked files present. Ou seja, no fundo ele está a dizer, eu não tenho nada para fazer, porque isto é um repositório vazio, eu continuo vazio, não tenho alterações desde que estou vazio. Portanto, mas, se quiseres acrescentar ficheiros, podes usar o git add. O Git está cheio destas pequenas coisas. A maior parte das vezes, mesmo quando ele dá erros, ele, regra geral, dá uma boa pista do que é preciso fazer para corrigir o problema. Ok. Então, já vimos que temos estes ficheiros todos. Eu agora vou acrescentar até aqui mais um ficheiro. Só por piada. Vou agarrar aqui num vídeo e meter lá. Se eu fizer git status outra vez, está ali o fecheiro. Turma 2 FLV. Okay? Mas, agora, dava-me jeito. Há fecheiros que eu não estou interessado. Por natureza. Por exemplo, não quero vídeos no meu repositório. O meu repositório é pequenininho, eu não quero vídeos. Se tiver lá fecheiros de vídeo, ignora. Para isso, temos de fazer um fecheiro .gitignore. Aqui já estava um. Vou abri-lo. Onde é que está o Visual Studio Code? Olha. Era este que estava aberto. Okay? Neste caso, para já, este .gitignore diz que todos os fecheiros que estão dentro da diretoria __, pycache, __, são para ser ignorados. Todos os fecheiros que estão dentro da diretoria .vscode /*, portanto, todo o que está dentro da VS Code, ignora.
todos os fecheiros chamados explicitamente .ds_store, ignora. Estes são os fecheiros que o Mac adora espalhar por todo lado. E agora, por exemplo, se eu quisesse ignorar todos os vídeos, podia dizer *.flv. E a partir daqui os fecheiros vão ser ignorados. Portanto, se eu chegar aqui e fizer git status outra vez, reparem que o fecheiro ainda lá está. Okay? O fecheiro não foi destruído. Okay? O fecheiro continua cá. Simplesmente para o git aquilo é para ignorar. Isso não quer dizer que depois não possamos, imaginando que tínhamos um fecheiro FLV que esse de facto nós queríamos ignorar todos menos este. Há maneiras de poder adicionar explicitamente um fecheiro independentemente do que o .gitignore diz. Okay? O .gitignore aquilo pode usar expressões regulares, aquilo dá para fazer coisas bastante complexas, mas eu normalmente uso desta maneira. Para os meus propósitos, na minha vida tem-me servido aquele sistema. Os fecheiros de .gitignore também são hierárquicos. Okay? Portanto, se eu tiver aqui uma pasta A, com uma pasta B, com uma pasta C, todas estas pastas podem ter um gitignore. E cada um destes gitignores só diz respeito à pasta de baixo, ou seja, ele acrescenta, portanto aqui, ele vai ignorar tudo o que está neste e neste. Aqui vai ignorar tudo o que estiver neste e neste. Por aí em diante. Okay? Portanto, dá para fazer hierarquias, portanto isto dá para fazer coisas bastante complexas a nível do que é para ignorar. Apesar de que, em 99,9% dos casos temos um gitignore na raiz e pronto. Ok. Portanto, neste momento, olhando para aqui, eu consigo ver todos os fecheiros que me interessam. Eu quero estes fecheiros todos. Okay? .init, git status, já vimos isto. Ok. Eu quero estes fecheiros todos. E o que é que eu quero dizer com quero estes fecheiros todos? Neste momento, como eu vos disse, o repositório está vazio. Mas quando eu acrescento um fecheiro, isso não passa a pertencer automaticamente ao repositório. Eu simplesmente estou a dizer, olha, no próximo commit, este fecheiro pertence. Ou seja, um commit, neste contexto, é uma unidade de trabalho. Porquê? Porque raras são as vezes em que nós temos funcionalidade nova só por acrescentar um fecheiro. Em C, que acrescentamos sempre dois. Praticamente. O H e o CPP. Portanto, poder só acrescentar um fecheiro a fecheiro e fazer commit não nos servia de grande coisa. Ou seja, um commit basicamente é uma unidade de trabalho. Eu acrescentei estes dois fecheiros, apaguei este fecheiro e modifiquei estes 4. Isso é um commit. É uma unidade de trabalho. Ok? Já falámos disto. Portanto, neste caso, isto é algo que o professor Fachada não gosta nada. Que é, acrescenta-me todos os fecheiros. Todos os fecheiros que não estão a ser ativamente ignorados pelo gitignore. Muitas vezes é o que nós queremos. Vamos ser honestos. Mas, às vezes, eu, por exemplo, na aula da manhã enganei-me. E acrescentei os fecheiros todos temporários do Unity. Por acidente. Porquê? Porque não olhei com atenção, com olhos de olhar. E github, ponto. Boom. Foi tudo. Ou seja, é por isso que é uma má ideia. Porque eu sei tirá-los todos outra vez. Mas dá trabalho tirá-los. Portanto, é preferível não fazer a asneira. Portanto, regra geral... Não foi para, digamos, retorcer só que arriscas-te a que ele retroceda coisas que tu não queres que ele retroceda. São unidades de trabalho. Portanto, é preferível não fazer as asneiras. Por isso, normalmente, a maior parte dos commits podem ser feitos com git adds. 1 a 1. Porquê? Porque também não há assim tantos fecheiros que sejam adicionados todas as vezes que nós trabalhamos, não é? Mas no princípio, não é? Eu podia fazer aqui git add deste, git add daquele. Mas, neste caso, como eu já estou a olhar aqui, com atenção, okay? Não há aqui nada que eu queira ignorar, portanto, eu vou adicionar tudo. Portanto, neste caso, para já vou só adicionar um fecheiro, só para vocês verem qual é que é o efeito. Por exemplo, focus.png. Se eu voltar a fazer git status, reparem, o que é que aparece ali em cima? Changes to be committed. New file, focus.png. E estes fecheiros estão untracked.
O que é que isto quer dizer? Que se eu fizer um commit agora, aquele fecheiro passa a pertencer ao repositório. E eu escolhi pessimamente o fecheiro. Porque eu não consigo editar só um espaço daquele ponto. Portanto, vou aqui acrescentar também o Adventure 1. Então, 2 fecheiros prontos a serem committed. Okay? Portanto, se eu fizer um commit agora, fica aqui armazenado localmente que este meu primeiro commit só tem estes 2 fecheiros. Okay? Portanto, se eu fizer, agora vou fazer um commit, depois já vou falar melhor nos commits. First commit. Não interessa os erros, já vos explico os erros. Agora, se eu fizer git status, vocês reparem que o Adventure 1 não está lá, nem a outra imagem que eu já não lembro como é que se chamava, focus.png. Porquê? Eu não alterei nada. Portanto, esse fecheiro, neste momento, está limpinho. Ele não vai estar ali a mostrar todos os fecheiros que não foram alterados. Okay? Mas se eu, por exemplo, chegar aqui e alterar o Adventure 1, vou pôr aqui só um espaço, já aparece ali em cima, Modified Adventure 1. Mas isto não quer dizer que ele esteja pronto a ser committed. Okay? Ele só está a dizer, eu tenho este fecheiro e ele está pronto, ele tem alterações. Eu podia não querer essas alterações, podia ter sido uma experiência ou qualquer coisa. Portanto, eu agora, e lá está o Git a ser útil, está-me a dizer o que é que eu preciso fazer. Se eu quero que isto seja parte do próximo commit, tenho que fazer git add desse fecheiro. Se eu não quiser, ou seja, se quiser voltar atrás com esta alteração, posso fazer git restore e o nome do fecheiro. Okay? E além de ter estes fecheiros todos que posso acrescentar. Okay? Neste caso, vou fazer um git add disto tudo. Portanto, neste momento, o meu status é aqueles fecheiros todos novos. Reparem que o Adventure 1 está aqui como modified e não new file. Isto é o estado mais normal, não temos assim, regra geral, tantos fecheiros para pôr. E agora eu posso fazer commit. O commit, basicamente o que está a fazer é, como eu já vos expliquei, está a agarrar nestas alterações todas, a empacotá-las todas como uma coisa só, atómica, e a colocar no meu repositório local. Porque isto é um repositório puramente local. Portanto, está a ir para, dentro, para as estruturas dentro daquela diretoria .git. Ok? Quando vocês precisarem de ir a essa diretoria .git, é porque alguma coisa correu terrivelmente mal. Portanto, don't. A sintaxe de um commit é git commit "-m de message, e eu agora posso escrever qual é que é a mensagem. Ele normalmente obriga-me a pôr uma mensagem. Portanto, se eu tentar fazer git commit sem mensagem, ele vai dar erro a dizer é preciso uma mensagem. E neste caso, added a lot of files. Pronto. E agora se eu fizer git status, on branch master, nothing to commit, working tree clean. Working tree é onde eu estou agora. Ou seja, eu estou no branch master e os fecheiros que eu tenho neste momento na diretoria estão exatamente iguais ao branch master. Ok? So far so good, certo? Vamos só ver mais uma coisinha, que é esta. Tudo isto que eu andei a descrever é basicamente isto. Ou seja, todos os fecheiros começam como unstaged até serem adicionados. Quando adicionam, ficam staged. Ou seja, estão prontos para o commit. O próximo commit vai incluir todos os fecheiros que estão staged. Okay? Quando eu faço commit, esses fecheiros ficam em unmodified. Obviously enough. Se eu alterar o fecheiro, eles passam ao estado modified. Portanto, têm de ser staged. Outra vez, para ficarem no próximo commit. And so on, and so on. Se quando um fecheiro está unmodified, eu removo, fico no estado de untracked, obviamente. Não posso usar de modify logo para... Ou seja, eu tenho que ir obrigatoriamente ao state para passar para o commit, ou posso passar, por exemplo, logo do modify para o commit? Do unmodified para o commit não faz sentido. Se não há alterações, vais fazer commit de quê? Do modify para o commit.
Não, porque ele não sabe se tu estás de facto interessada naquela alteração. Há maneiras de dizer o commit com algumas opções. Dizer tudo o que está por fazer commit, faz commit. Mas isso tem os seus riscos. Portanto, normalmente quer-se fazer o add. Ok? Vocês não se esqueçam que isto que eu estou a ensinar é importante. Porque todas as vossas entregas de projeto, em princípio, de agora até ao final do curso, o código-fonte tem de ser entregue em Git. Vocês não nos dão uma pen com os ficheiros. Vocês dão-nos um link para o GitHub onde nós, professores, vamos buscar os vossos projetos. E a maior parte dos projetos, da maior parte das cadeiras, tem ali um valorzinho ou dois para, se nós olhamos para o vosso histórico no GitHub, porque eu posso ir ao GitHub, não é? Hã? Estás a dizer que o GitHub é um chip? Mas é. Yep. Escrevi bem, escrevi. Ora bem, vamos aqui procurar. Pode ser. Diogo. Pronto, este projeto. 35 commits. E eu posso chegar aqui e ver o que é que foi feito. E posso ir especificamente a algum e ver todas as alterações que foram feitas. Obviamente que nós não vamos a este nível, mas vamos ver, por exemplo, o quão bem é que vocês organizam o vosso repositório. É? Porque vocês podem pensar que isso não é importante, mas é isto que faz de vocês bons profissionais ou maus profissionais. E digo-vos mais, mesmo para as pessoas que vão trabalhar em arte, vão ser obrigados a fazer isto na maior parte das empresas. Porque o programador não está para parar o trabalho dele, de hora a hora, para ir ao pé do artista e dizer dá-me os ficheiros nesta pen e eu vou pôr aqui neste computador. Não. O artista tem de ser autossuficiente. O artista vai dizer, acabei de pôr no Git os sprites do zombie. E o programador vai, mete aquilo no jogo. Ok? Portanto, não pensem que por serem artistas que não vão ter de fazer este tipo de coisas. Vão. Ok? Definitivamente. Portanto, esta parte... Hã? O quê? Pronto, o resto falamos na próxima aula. Ficamos por aqui. Que agora é a parte da vossa vingança.